Congresso Nacional promulgou na tarde de ontem a emenda à Constituição número 116, que concede a isenção de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, a templos religiosos que funcionam em imóveis alugados. A proposta tramitava no Congresso desde 2015, tendo sido aprovada em 2016 no Senado. Na Câmara dos Deputados, a votação foi concluída no final do ano passado. A emenda estende a templos em imóveis alugados um benefício do qual já gozavam igrejas que têm imóveis próprios. Embora a Constituição estabeleça que templos religiosos não devam pagar o imposto, ainda havia divergências se no caso de imóveis alugados, quando os locatórios são responsáveis pelo pagamento do IPTU, a igreja também, a regra também era válida para a igreja. Ângelo Rigon, isso aqui, o que você acha dessa extensão desse benefício? Por natureza, abrir uma igreja sempre foi mais fácil do que abrir uma indústria, um comércio, um boteco. E isso não é de agora. Então, sempre o pessoal é acostumado naquela facilidade de ter um terreno mais atendido pela prefeitura de forma mais rápida, isenção às vezes de impostos municipais. Mas as bancadas, tanto a católica quanto a evangélica, principalmente a evangélica, a mais atuante, são muito fortes no Congresso. E para aguentar de 2015 para cá, não deve ter sido fácil, não. A questão não são as igrejas, obviamente, embora está na Bíblia, existem os vendilhões dos templos. Mas a questão é que algumas igrejas têm organizações ligadas a elas, institutos, e daí começa a se fazer uma espécie de desvio. Todo mundo se aproveita da vantagem de não pagar imposto, enquanto o fiel, que muitas vezes tira boa parte do salário dele, tem que pagar os impostos normais, como está na lei, onde está escrito que todo mundo é igual. Ô Celestino, vamos supor o seguinte, a igreja ela alugou um espaço. Em tese, o proprietário ia pagar esse IPTU, o proprietário, não o locatário, que seria a igreja. E daí, como agora tem esse novo entendimento, foi feita essa emenda à Constituição, esse dono desse estabelecimento falou, se a igreja não paga, então vou passar para você o pagamento disso e daí você vai ter essa isenção. Isso não compromete os cofres públicos? Eu acho que compromete, né? Mas o trabalho que as igrejas fazem em termos sociais é muito relevante, né? Então, ainda mais nesse tempo de pandemia que as igrejas ficaram fechadas, então a arrecadação diminuiu bastante. Os programas sociais foram diluídos, né, durante a pandemia. Muita gente deixou de frequentar, de ir buscar sua cesta básica, de ter o atendimento do pastor, de ter um carinho ali, um conforto durante todo esse tempo de pandemia, de terrorismo por parte de do consórcio, né, da mídia veicular. E eu acho que a arrecadação é o que menos importa nesse momento, né? Porque a parte espiritual, eu acho que voga muito e eu acho que essa promulgação já devia ter virado lei, né? Ficar promulgando, parece que é ano eleitoral e aí tem a bancada evangélica, tem a bancada terrorista, tem a bancada ateia, todo mundo quer aproveitar um pouquinho, todo mundo quer ir na igreja na época de eleição, né? Todo mundo quer aparecer do lado do pastor, tem pré-candidato que vai até comungar, nunca comungou, né? E aí o padre vai dar uma comunhão para um fiel desse, o pastor vai dar uma bênção para um candidato desse. Essas coisas que só se vê em ano eleitoral. Professor Itamar. Bem, Vitor, eu fico muito tranquilo para tratar dessa questão, até porque eu não sou ligado a nenhuma igreja, né? Eu sou cristão enquanto defensor da cultura judaico-cristã, mas eu não estou ligado a nenhuma religião. E eu sei que tem, de fato, igrejas que são muito picaretas, né? Que são igrejas, algo, digamos assim, complicado, para não usar nenhum outro adjetivo. No entanto, essas igrejas, como o próprio Celestino já mencionou, elas têm um papel muito importante, né? Exatamente com aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade mais acentuada. Então, assim, querer taxar essas igrejas, porque elas já têm uma função importante, cumprem um papel,
São igrejas das quais eu não vou, eu não participo, eu não comungo, mas eu acho que elas são importantes. Elas fazem, digamos assim, um atendimento a uma parte da sociedade que ninguém atende, né? Então, acho assim que a medida é positiva, sim. Lembrar, inclusive, que quem paga IPTU nunca é o proprietário, né? A gente tem aquela ilusão que o proprietário paga. Não, nunca o proprietário paga o IPTU. Quando ele paga o IPTU e não cobra direto no carnê, ele cobra embutido no aluguel. É óbvio, né? Eu alugo apartamento há 30 e poucos anos, sempre foi pago fora do valor do aluguel, né? Então, é importante. Mas se for dentro, seria eu o pagador também. Então, eu acho que essa medida, ela é chata, às vezes, olhando de certa forma, mas ela é importante. Eu acho assim que, mesmo eu não sendo religioso, eu acho muitíssimo importante o fortalecimento das religiões, das igrejas e por aí afora. Ok, vamos lá, Francês. Nós temos muitas igrejas que buscam arrecadar fiéis, igrejas que buscam outro tipo de arrecadação. E a gente vê muito isso aí em programas variados, né? Então, o presidente Bolsonaro esteve lá na Rússia e lá existe um princípio. Me parece que o país, ele patrocina apenas as 4 entidades religiosas básicas. As outras não. Outra coisa, sem as igrejas, a vida social, a vida da cidade seria muito mais difícil, porque elas fazem um trabalho social muito grande, combate vícios, fortalece a família, socorre as pessoas. É muito importante isso. Agora, com relação à retirada do IPTU, também para locais alugados para cultos, bem entendido. São locais alugados para cultos. A retirada de IPTU disso aí, algumas igrejas nem precisam, né? Para outras vai ser uma força importante. Outra questão que não se está considerando, os deputados, que é o pessoal que promulgou a lei, isso é um princípio de negócio para que eles não dificultem a aprovação da lei dos cassinos que vem aí. Ok, Celestino? É uma troca. Além do trabalho social, a educacional também, a igreja promulga isso, né? A parte educacional, quando transfere para o cristão a parte de teologia, né? O entendimento da Bíblia, que responde a muita coisa que acontece no mundo, que aconteceu e que está acontecendo. Ok, vai lá, Rigon. Eu só queria colocar a questão da lei dos cassinos, que é uma coisa cíclica, de tempos em tempos, não é? O Congresso, eu estava lá, acho que da penúltima vez que tentaram e não passou. A bancada evangélica foi ferrenhamente contra. Mas o que circula, você imagina o que circula? Não vou falar de dinheiro, quem sou eu para acusar? Mas a pressão em cima dos deputados... Mas me parece que agora não vai. é fácil. Então, se concretizar, a gente vai ver. E a gente vai ver, uma sugestão que eu faço ao eleitor, porque o jogo também leva às drogas, leva a um monte de dissolução de família, justamente o contrário do que a igreja prega. Então vamos ficar bem de olho nos deputados e senadores que votarão a liberação dos cassinos.